Olá pessoal, o tema deste vídeo então é o crente, a sua identidade e os seus diversos papéis. Bom, em primeiro lugar vamos tratar o tema então do crente e a sua identidade, né? Nós somos criaturas de Deus, pecadores, porém resgatados, né, em Cristo Jesus através do seu sacrifício. A gente que não era nada, que o nosso destino era a morte, fomos resgatados dessa morte para a luz, né, para a vida eterna com o Senhor. Fomos renascidos no Espírito, né, deixamos de ter a carne, de ser fruto da carne, mas sim agora somos renascidos no Espírito, embora ainda vivamos, né, sob o efeito ainda do pecado durante este tempo aqui ainda, até que sejamos então levados à glória, onde viveremos todos juntos. E após esse resgate do Senhor por nós, nós fomos ensinados a viver em igreja, onde todos aqueles que são salvos se reúnem para adorar a Deus. E isso acontece não só na igreja local, mas em todas as igrejas locais, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E para viver a vida de igreja, então nós temos as orientações da Palavra de Deus como nossa única regra de fé e prática, que nos diz sobre quem é a nossa identidade. Então, lá em 1 Pedro 2,9 diz lá: vós, pois, sois raça eleita, né, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim do quê? De proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, né? Essa é a nossa identidade, né? E nós devemos nos comportar, né, como nascidos novamente, né? Através de uma vida espiritual que produz no crente o fruto do Espírito, que é o quê? Que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, né? Então, como fica facilitada a nossa convivência, né, quando a gente tem amor, quando a gente é bondoso, quando a gente é longânimo, né, quando a gente tem domínio próprio, quando a gente é manso. Então isso é uma maravilha quando a gente tem uma igreja que produz o fruto do Espírito na convivência diária. Por que eu estou dizendo isso? Porque o nosso primeiro papel é o papel de crente, membro da igreja invisível do Senhor Jesus, o papel de salvo. A gente já falou isso um pouquinho no vídeo passado. Esse é o nosso primeiro papel, inclusive nós somos eleitos para isso, eleitos por Deus. Ele nos escolheu, né, nos resgatou, né, para louvor da sua própria glória. Não sabemos porquê, né, mas sabemos que não foi por mérito nosso, né? Mas esse é o nosso primeiro papel. E esse é o papel que a gente deve amar e a gente deve priorizar em fazer, né? Agora, não é o único papel que a gente tem, embora esse seja o papel fundamental e todos os outros possam ser descartados, né? Mas, ainda assim, a gente está aqui nesse mundo e a gente desempenha outros papéis. Quer ver? Por exemplo, o papel na igreja local. Você veja que a igreja local, que é a igreja visível, né, que tem joio e tem trigo também, que a gente não deve se preocupar com isso, mas a igreja visível já é uma instituição. Já tem uma assembleia, tem votação, tem eleição, tem ata, tem estatuto. E quando eu digo isso, né, tem conta no banco, tem cartório, tem conta para pagar, tem boleto, né? Ou seja, já vira uma instituição. E nós temos parte e papel na instituição também. Ou seja, quando nós somos membro de uma igreja local, a gente tem uma lista de deveres, uma lista de direitos, né, institucionais que estão além, na verdade, né, da vida como membros do corpo de Cristo invisível, né? E aí, quando a gente tem, então, faz parte dessa igreja institucional, é esperado coisas de nós, né? Além de como membro de igreja, por exemplo, você pode fazer parte, então eu sou membro de uma sociedade interna, no caso dos presbiterianos da UMP, União da Mocidade Presbiteriana. Quando você está ali, você está participando de uma instituição. Não é necessariamente a igreja invisível, o corpo de Cristo. Claro que parte do corpo de Cristo está ali, pode ser que tenham pessoas que não sejam. Inclusive é desejado que venham visitantes, né, a conhecer e participar desse trabalho. Mas o que eu estou querendo dizer é que ela é uma instituição humana. Ela é uma reunião de pessoas que institucionalizaram, que tem um acordo coletivo ali de direitos e deveres, que você tem parte naquilo e que a partir do momento que você se
se compromete com aquilo, você tem que performar bem. Esse conjunto de pessoas que resolve, então, fazer algo, que se reuniram e institucionalizar aquilo ali, precisa de uma liderança, precisa, né, ter um mecanismo de como as coisas funcionam, né? E você hoje é parte de uma diretoria, por exemplo. E aí, nós não estamos falando apenas do comportamento do crente, né, como crente, que deve estar presente sempre em nossa vida. Mas, além disso, a gente tem um comportamento como um secretário, como um presidente, como, né, que exige novos comportamentos e novas habilidades, né? E é disso que a gente está falando. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente trata das questões de planejamento, tem aquela objeção, né, de que é empresarial, né? Mas aí sabe o que acontece? E aqui que é o meu ponto. Você vai, então, vamos fazer uma reunião de oração. Tá lá os irmãos, uma reunião de oração, né, bênção de Deus, tudo certinho. Aí, de repente, você vira, então, o coordenador de um acampamento. O acampamento não tem data, ninguém sabe, é mal comunicado, dá prejuízo, foi feito em cima da hora, ninguém fez inscrição, se aconteceu, chegou lá no dia, faltou comida, o pessoal, o banho era frio, depois não tinha, veio mais gente do que tinha de espaço. O que é isso? Isso é falta do quê? De planejamento. Então, quando a gente está falando das técnicas de planejamento, né, nós temos que entender que isso não se confunde com o nosso papel individual de membros da Igreja Invisível do Corpo de Cristo. Isso é o nosso papel na qualidade, por exemplo, de um coordenador de um acampamento, que deve ter um bom planejamento, deve exercer boa liderança junto aos participantes, né, para não dar briga, né? E essas técnicas de como fazer isso, embora ficam muito mais facilitadas pelo fato de a gente ser crente de verdade, de ter mansidão, domínio próprio e tudo mais, né? Tudo isso facilita um monte, mas ainda assim são técnicas o quê? De alinhamento, de combinar, de fazer conta, de planejar, de comunicar, de definir etapas. É disso que a gente está falando. Então, você como crente em Cristo, além do teu papel principal de crente, exerce diversos outros papéis dentro das instituições criadas, né, para a bênção do próprio povo de Deus, começando da igreja local, que é uma instituição, né, que tem a sua parte legal, tem a sua parte jurídica que precisa ser administrada, da sociedade interna, do departamento de transmissão da internet, né? Tem que fazer um curso, tem que aprender a mexer no áudio, tem que fazer um planejamento de compras, tem que fazer um planejamento de manutenção, né? Ou de uma junta diaconal, que tem que fazer o plano de manutenção da igreja. São atividades humanas de quem está aqui ainda nessa vida e que precisam, então, ser planejadas para uma boa execução. Então, todas essas ferramentas estão dentro deste contexto de servir bem a partir dos papéis que a gente exerce. E isso eu estou falando dentro da igreja, mas a gente tem papel de pai, papel de mãe, papel de irmão, papel de colega de turma da sala de aula, papel de cidadão, papel de morador do teu condomínio. Tem outros papéis. Aqui nós estamos falando dos papéis, então, que a gente exerce dentro do âmbito da igreja visível, né? Então, nós que temos então esse mandato de ide por todo mundo, esse ide, muitas vezes, ele precisa ser organizado em instituições. É o id individual nosso, né, nos nossos relacionamentos, né, fazer discípulos, mas também é o id enquanto igreja, id enquanto uma organização, né, eclesiástica que tem um objetivo específico, que é este objetivo e é este trabalho que nós vamos fazer aqui nesse curso de planejamento, tá certo? Então vai ter um exercício aí, eu vou gravar um vídeo rapidinho para dizer como que vocês vão trabalhar esse exercício de identificação dos seus papéis e principalmente da sua autoavaliação sobre como você performa nesses papéis todos, tá certo? Valeu, gente, um abraço.